Vencendo o gigante juiz. Eu falei ontem e eu espero que vocês tenham assistido, ouvido, né? A live de ontem. Amanhã nós temos uma palavra muito forte, tá, gente? E essa palavra eu marquei aqui, algo que eu estava meditando essa madrugada, que diz assim, tá em João 7:24. Não julgueis segundo a aparência. Forte, né? Não julgueis segundo a aparência. O que é julgar segundo a aparência, pastora? Aquilo que você vê. Então nós temos que tomar muito cuidado com os seus olhinhos, com os meus olhinhos. Os nossos olhos, eles são a janela da alma, são janelas da alma. Então nós temos que tomar muito cuidado, eu e você. Não julguei segundo a aparência, mas julguei segundo a reta justiça. Quando fala de justiça, é necessário de provas, é necessário ouvir os dois lados. Uma moeda, ela tem dois lados, a cara e a coroa. O símbolo da justiça, presta atenção nisso, é uma balança. Então nós temos que tomar muito cuidado, gente. Na minha opinião, sem medo de errar, se não for o gigante que mais luta contra nós, que mais nós temos, é o gigante, é um dos gigantes maiores que existem na minha vida e na tua. Não fala isso, pastor, eu falo. E principalmente na vida dos religiosos. Como assim? De nós que temos uma religião. Por quê, pastor? Por que isso, pelo amor de Deus? Por quê, pastor? Nós temos que conhecer a palavra, vivermos a palavra. Porque quando você se arrepende de todos os seus pecados, e eu e você aceitamos Jesus, fomos batizados com o Santo Espírito, você pode ver que quando você estava naquele primeiro amor, e eu também, você não via pecado na vida de ninguém, não é verdade? Você via o pecador, você já queria salvar ele. Por exemplo, eu fui uma pessoa que eu tive tanto amor no meu primeiro amor, mas logicamente que me faltou conhecimento da palavra, porque eu achava até que Satanás podia ser salvo. Olha só, até o inimigo podia ser salvo. Então eu só queria até salvar o inimigo naquela época. É o primeiro amor, que cobre toda e qualquer transgressão, né? Mas não é certo isso, é porque eu não tinha conhecimento. Vamos entender bem, né? Então, mas eu quero que você entenda que quando você está no primeiro amor, você tem amor, você tem perdão, a gente tem ajuda, a gente quer levantar. Se a gente não puder levantar alguém, derrubar a gente também não quer. Então, isso é o primeiro amor. Mas aí, gente, o grande problema meu e teu é que a gente perde o primeiro amor e não percebe. E aí, quando a gente perde o primeiro amor, vai entrando a sabedoria humana, a arrogância humana, o orgulho humano, o eu sou, o eu posso, o eu faço. A gente começa a sentir, vou dar sinais para você. A gente começa a se sentir mais santo que os outros, mais perfeito que os outros. Todo mundo erra, mas a gente não. Eu vou contar um ditado, vou falar de um provérbio, de um ditado. É judaico para vocês, que eu gosto muito do judaico. Diz que um casal, um homem e a mulher, dois judeus se mudaram para uma casa, e num lugar que eles não conheciam, mas uma casa muito boa. E eles se mudaram para essa casa, e todo dia, quando eles estavam tomando café, eles observavam a casa de uma vizinha. E ela falou assim, ai, marido, vou ter que ir lá ensinar essa mulher a lavar roupa. Ele falou, por quê? Olha a roupa dela, como tá suja. Passou 1, 2 dias, não tem jeito. Essa mulher não sabe, ela não sabe lavar roupa. Olha a roupa dela suja, ela colocando roupa suja, encardida, preta no varal.
E isso foi indo alguns dias. Quando foi um dia, ela acordou, estava tomando café com o marido tinha acordado mais cedo que ela, tinha preparado o café, preparado a mesa, e eles se sentaram felizes para tomar o café, deram graças, mas aí ela disse, não tem jeito, eu não estou conseguindo mais ver. Quando ela olhou assim, ela falou, bem do céu, marido, a nossa vizinha aprendeu a lavar roupa. Olha a roupa dela branquinha, 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 arrumadinha no varal, que bonito, bem. E falou, não, querida, preciso te falar uma coisa, eu acordei bem antes de você e hoje eu resolvi lavar a nossa janela. Eu limpei a nossa janela, eu lavei o vidro. Entendeu? É por isso que é um perigo, porque quando a gente se sente muito de Deus, muito perfeito, muito santo, a gente começa a se preocupar muito com a vida dos outros. Então nós precisamos aprender a não cuidar da vida das pessoas, deixar que elas nos procurem e peçam ajuda, a não comentar o problema de uns para os outros, a não fazermos aquilo que não temos a permissão, não recebemos para fazer. Ela achou que o problema estava na vidraça da vizinha, quando o problema estava na sua vidraça. Quando você olha demais, e eu também, para a vida de alguém, guarde uma coisa que eu vou te dizer. É natural eu e você esquecermos da nossa vida e começarmos a olhar para a vida de alguém, para a casa de alguém. E isso pode acontecer principalmente quando os nossos filhos casam. Eu observo isso desde pequenininha. Que parece que o filho casa, mas é lógico que ele nunca vai deixar de ser seu filho. Mas a Bíblia diz, por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirão à sua esposa ou marido e serão os dois uma só carne. E é por isso que tantos casamentos não vão bem hoje. Porque a gente quer dirigir, ou então a gente permite que eles se intrometam em nossas vidas. Alguém chegou para mim certa vez no aconselhamento pastoral, me lembro como se fosse hoje, e ela falou assim, pastora Solange, eu não aguento mais as pessoas se intrometerem na minha vida. Agora só falta a senhora se intrometer na minha vida. Eu disse para ela, sabe quando é que as pessoas se intrometem na nossa vida? Quando a nossa vida está mal arrumada. Quando a gente, ao invés de cuidar e arrumar a nossa própria vida e colocar limites, a gente fica cuidando em nome de um amor que eu não sei que amor é esse. Não é amor, é paixão. E a paixão é doença. E a gente se machuca, fere e é ferido. Quando eu falei isso para ela, ela não me deu resposta. Ela saiu do meu gabinete pastoral e eu fiquei um pouco preocupada. Eu falei, será que essa irmã vai voltar? Liguei para ela, falei, filha, você ficou triste com a forma que eu te falei? Foi sincero o que eu te falei, eu só te peço perdão se eu não soube te falar. E ela falou uma coisa importante para mim, ela falou, o que a senhora falou marcou tanto a minha vida, que eu cheguei em casa e fui buscar a presença do Senhor. E eu tomei uma atitude, pastora, de mudar radicalmente a minha vida. E eu falei, que maravilha, filha. Que maravilha que a palavra do Senhor, que o conselho segundo Deus, trouxe frutos para a minha vida e para a tua. Porque quando a gente aconselha uma pessoa, a gente também está o quê? Se aconselhando, se curando, se libertando. Se a gente está ensinando a nós mesmos, estamos nos ajudando. Então, o que a palavra do Senhor nos ensina essa tarde? Cuidado com aquilo que você vê. Não julga segundo o que você vê. Não julga segundo o que você ouve. Não julga segundo o que te falaram. Pastora, nem tudo que te falam é a verdade. Então, pastora, a senhora quer dizer o quê?
que mesmo se ouvindo as duas partes, você nunca pode julgar sem ouvir as duas partes. Mas mesmo assim eu ainda me aconselho e te aconselho. Quando eu ensino uma pessoa, eu julgo uma pessoa, eu mostro a palavra para a minha vida e para a vida dela. E eu deixo que ela escolha, Deus ou não. Por quê, pastora? Porque Deus não obriga ninguém, gente, a ser dele, a segui-lo, a obedecê-lo. Ele está ali. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente motiva as pessoas. Eu me motivo, gente, todo dia a mudar. Mas não é fácil. Pastora, não é fácil mudar? Não é. Mas também não é impossível. E a mudança ela vai acontecendo gradativamente. Guarde isso. Cada dia eu e você mudamos um pouquinho. Cada dia eu e você, vamos fazer o voto do silêncio. Gente, o voto do silêncio tem um poder tão grande quando você quer parar de criticar, um exemplo, de fofocar, de querer saber da vida dos outros, de comentar a vida da casa de um e de outro. Como é triste isso. E vocês não sabem, a gente faz isso com todo mundo e a gente não percebe a trave que está em nossos olhos. E quando fazem com a gente quase morre, né? Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não parou para entender. E por que eu machuco tanto uma pessoa, pastora, quando ela me machuca? Porque aquilo que ela tem, você tem. E você não consegue se arrumar a sua própria vida, você tem que desforrar essa dor em alguém. É por isso que a gente briga. É por isso que a gente grita, é por isso que a gente se machuca, é por isso que a gente fere e é ferido. É por isso que a gente faz tanta coisa errada. Aquilo que eu estou pregando para vocês é aquilo que eu vivi e vivo. Eu não estou pregando nada que eu não viva. Ontem mesmo, quando eu conversava com alguém que é muito especial para mim, eu disse, olha, tudo que você tiver contra mim, que você ligar e disser, posso falar? A senhora tem paciência para me ouvir um minuto? Eu vou entender. Eu não tenho problemas com a verdade. Mas muitas vezes a gente ouve uma parte, não vai averiguar as coisas, fica inimizado, fica machucado, fica ferido, fica irado, deseja o mal de alguém, porque não se assentou. A própria Bíblia diz, se você tiver alguma coisa contra o teu próximo, vai até ele. Se ele não te ouvir, leva uma testemunha. Se ele não te ouvir, não desiste, leve mais 2, leve mais 3, e aí sim, você tome as suas atitudes. Não julguemos pela aparência. Eu acho tão forte quando eu e você levantamos um dedo, olha assim, ó, um dedo para o teu filho, um dedo para a tua esposa, um dedo para a tua casa, um dedo para o teu casamento, um dedo para o teu irmão, para a tua irmã. Eu esqueço que eu tenho 3 apontados para mim. Vocês estão me entendendo? A palavra do Senhor diz assim, não julgueis o seu próximo, porque com a mesma medida que você julgar, um dia vão te julgar. Eu ouvi um testemunho que mexeu muito comigo. Certa vez de uma mãe que ela roubava, ela tinha um vício de roubo. Quando foi um dia, desconfiaram dela e marcaram as notas, porque toda nota tem uma série, tem um número, né? E ela mexia no caixa e marcaram aquelas cédulas. E aí a descobriram. E ela passou a maior vergonha da vida dela. Mas aí mais tarde ela conheceu o Senhor Jesus, ela se batizou. Resultado, ela se batizou e aí, resultado, mais tarde a filha dela começou a roubar. E ela foi até mim e disse, pastora Solange, me ajuda. Se a polícia pegar minha filha e levar ela, que eu não sei hoje, mas antigamente era para uma cidade que tinha só de mulheres, se eles fizerem isso eu vou morrer. Eu olhei para ela e disse, você se lembra o que você fez no passado? Falou, pastora do céu. Eu falei, filha, Deus, o pecado nosso, Deus perdoa. Mas o problema é a consequência. Irmão, se o pecado fosse bom, por que o pecado, todo mundo peca? Porque ele é bom, mas só que ele é ilusório.
E ninguém percebe, eu, você, ninguém, a consequência dele. Você entende, meu amor? A consequência dele. Quando o rei Davi pecou, que ele adulterou, presta muita atenção. Quando ele foi corrigido pelo profeta Natan, tenho quase certeza que foi isso. Deus o perdoou, pastora? Deus o perdoou. Só que a consequência do pecado dele, presta atenção, caiu naquela pobre criança. Todos os filhos dele, teve filho que se deitou com as mulheres de Davi e ele não pôde abrir a boca. Pastora, quando alguma coisa na vida de alguém me escandaliza, é porque você tem isso. Quando você enxerga soberba, arrogância na vida de alguém, e eu também, é porque nós temos. Então, por isso que é muito bom a gente lavar a nossa vidraça todo dia. A palavra do Senhor diz assim, muitas vezes você quer tirar o cisquinho do olhinho do teu irmão, mas você está com uma trave no seu. Então, essa semana eu estou falando assim uma mensagem bem forte, né? Preto no branco, mas é para a minha vida. Se não servir para ninguém, ela serve para mim. Pastora, Deus precisa mudar a minha... Eu me lembro que quando eu me converti, eu falei assim, Senhor, muda a minha casa. Deus falou assim, o dia que você, Solange, se converter, eu converto a tua casa. Eu falei isso de madrugada, irmão, não tinha ninguém no quarto. Eu ouvi essa frase como a luz que está nesse sol que está batendo aqui agora, no litoral. Tem sol no litoral. E eu entendi, irmãos, que para minha família se converter e ser bênção, primeiramente eles tinham que ver um verdadeiro testemunho em mim. Muitas vezes, meus amores, a gente se esconde atrás de uma religião, a gente se esconde atrás até de uma Bíblia, que a gente nem abre, nem lê, nem estuda, nem medita todo dia. Muitas vezes a gente se esconde através de uma credencial, de um título, de um rito. O que Deus está dizendo hoje para mim, para você, pense segundo mim, eu. Você pode controlar o que você vai pensar, você sabia disso? Antes de você pensar, controle. Você pode repreender o pecado no pensamento. Você pode repreender o que você vai falar. Antes de falar, eu e você, a gente pode, entendeu? Mas depois que a palavra sai da nossa boca, isso nós vamos falar amanhã. Aí não tem mais jeito. Pode ser palavra de vida ou de morte. E amanhã eu quero falar para vocês de um rei que julgou segundo Deus. Tá bom? Amanhã meio-dia a gente volta. Pastor, essa palavra hoje foi forte mais para a vida da senhora. Foi. Mas é necessário. Você percebeu a vacina da Covid? 90% teve reação. Você lembra de uma injeção forte antigamente, Bezetacil, que eles não gostavam nem de usar anestésico nela para não tirar o efeito? Às vezes, filho, filha, a gente precisa de uma palavra preto no branco, de uma palavra forte, né, Nilce? Mas ela é necessária. A Bíblia diz que o Pai só ama, só corrige quem Ele ama. E hoje eu estou aqui agradecida porque eu sei que esse Deus me ama. Porque Ele está me corrigindo, me libertando, me curando, me transformando e mais que isso, tá, gente? Ele está nos preparando para subir com Ele. Porque sem a santificação, sem ser santificado, sagrado, separado de tudo isso, sem estar verdadeiramente santificado, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E você não merece isso, eu não mereço, não.
Fala para Deus hoje, Senhor, tire-me tudo, mas não tira a minha salvação, não tire o teu Espírito Santo de dentro de mim. Eu me lembro do meu pai, assim, meu pai foi um exemplo para mim, sabe? Meu pai e minha mãe, mas o meu pai, assim, a menina é muito chegada no pai, né? E o meu pai era de pouca conversa, mas quando falava, falava certo. Quando dava para brincar, era um brincalhão, era muito legal. Quando foi um dia, eu peguei ele conversando, não sei se com o irmão dele, ou foi com um tio meu. E alguém falou assim para ele, Esmeralda, eu estou falando aqui das filhas de tal pessoa, e você não fala nada? Ele falou, eu não falo da vida dos outros, compadre. Compadre, eu não falo da vida dos outros porque eu tenho 4, 5 aqui dentro. Quem tem filha mulher não fala da filha de ninguém. Eu nunca mais me esqueci disso. Quem tem filho não pode reparar no filho dos outros. Vocês estão me entendendo? Então, que eu e você aprendamos hoje a olhar segundo Deus, a ouvir segundo Deus, a julgar segundo Deus, a não resolver a nossa maneira mais, em o nome de Jesus. É uma palavra para a minha vida e para a tua. Ouça ela com mais atenção, com mais carinho e depois compartilhe. Porque compartilhar é pregar o evangelho, tá?